Fala aí, galera! Eu sou o Léo Gomes, professor de Física, e tô aqui para comentar com vocês, junto com um super time que vai aparecer já já, sobre a prova de Matemática e Ciência e Natureza do Enem 2022. Mas antes da gente fazer isso, dá uma clicadinha aqui embaixo se você não viu, e você pode simular a sua nota com o nosso gabarito. Então entra lá, vê como é que tá a sua nota, vê quantas você acertou e vamos que vamos. Acho que você deve estar curioso para saber os meus comentários sobre a prova de Física, né? Então, começando ali, eu acho que foi uma prova um pouco diferente, muita conta para fazer, uma prova super cansativa. Então eu espero que a galera tenha conseguido simplificar um pouco as contas, né? Trabalhar um pouco com as respostinhas lá. Então tem que manobrar um pouquinho para fazer esse tipo de prova, né? Acho que vocês devem ter mais dificuldade, deve ter tido, né, mais dificuldade em duas questõezinhas. A gente tinha uma questão do balanço que era enjoada para achar a tração no ponto mais baixo, né? Teve outra questão também sobre, a gente comentou no aulão, hein, sobre velocidade do som no ar, na água, né? Então como é que faz essa diferença? Então muito legal ter caído, era esperado, junto com o fenômeno ondulatório, que foi a outra questão, outra aula de física do aulão, né? Então caiu um fenômeno ondulatório sobre um experimento super bacana, né? Uma invenção, na verdade, de uma pessoa de Uberlândia que fez a garrafa lá que iluminava, né? Então a luz engarrafada, que ele chamava dessa maneira. Mas, por outro lado, uma prova que tem mostrado pra gente que a eletrodinâmica ainda tem muita força no Enem, muito volume no Enem. Então, a eletrodinâmica também era esperada e caiu bastante, junto com calorimetria. Falei pra vocês nas aulas que com certeza ia cair potência e energia sobre tempo, e tava lá pra gente usar, né, com uma questão de vazão, etc, né? Mas uma surpresa é que, embora tenha caído fenômenos ondulatórios, né, diminuiu bastante a quantidade de questões de ondas. Então, ondas que vinha sempre com 3, 4 questões, na edição passada diminuiu para 2 questões e nessa última prova só uma questãozinha. Ainda bem que no aulão fiz uma questão de fenômenos que caiu e fiz uma questão na outra aula, embora fosse de velocidade, lambda e tal, eu fiz uma questão lá sobre velocidade do som no ar, na água, enfim, né? E a gente teve isso daí, tá? Então uma prova eu achei de média para difícil, né? Então lembrem-se, é médio para difícil para todo mundo, tá? Então não adianta a gente achar vestibular, não foi feito para se dar bem, foi feito para a gente se dar melhor do que os demais, né? Então quem se ferrou menos foi o primeiro colocado, mas eu espero que você tenha conseguido, conferindo o gabarito, se sair bem aí, embora tenha sido difícil, a preparação foi ótima, tá? Então física difícil, esperado, matemática também, daqui a pouco vem comentar, química, vou chamar. Se você quer saber o resultado de química, ó, Neneco, segura aí que é com você, meu garoto. Oi, pessoal, Neneco passando aqui para comentar com vocês um pouquinho sobre como foi a prova do Enem 2022, prova de Ciências da Natureza. Na verdade, vou comentar sobre as questões que envolviam química, né? Foi uma prova osso duro de roer, uma prova difícil. O aluno aí que estava esperando, de repente, ler o texto base e interpretar o texto e tentar resolver a questão, responder a questão a partir da interpretação do texto, a prova não foi como esperado, né? A prova foi uma prova de conteúdo, foi necessário muito estudo para resolver as questões da prova, saber de fato os conteúdos de química para conseguir acertar as questões. A gente tem ali alguns temas que são recorrentes na prova do Enem, que ano após ano são temas que aparecem na prova, como por exemplo, radioatividade, uma questão envolvendo ali meia-vida. A gente teve uma questão envolvendo estequiometria dentro do estudo das soluções, com uma titulação acontecendo. A gente teve tratamento de água, um assunto super recorrente na prova do Enem. A gente teve também as questões envolvendo, uma questão envolvendo química ambiental, chuva ácida, misturando um pouquinho com a biologia, falando um pouquinho do ciclo de nitrogênio. Então, são assuntos que costumam aparecer na prova do Enem, e no Enem 2022 não foi diferente. Além disso, senti falta um pouquinho do tema isomeria. Isomeria é um tema que costuma aparecer nas provas do Enem, mas esse ano ele não estava lá presente. Agora, para comentar sobre um assunto de uma questão difícil, a questão que eu particularmente considero das mais difíceis, ou que você talvez possa ter considerado uma questão muito difícil na prova, era aquela que relacionava a acidez de certos grupos funcionais numa cadeia carbônica.
A questão fornecia o valor do pKa de 3 grupos funcionais e queria saber, em um determinado valor de pH, qual estrutura era predominante naquela solução, naquele ambiente, naquele sistema. Questão difícil, que o aluno tinha que estar super preparado, mas eu não tenho dúvida que vocês estavam super preparados. A prova do Enem 2022 passou, mas eu tenho certeza que a preparação foi feita. Estejam seguros, estejam tranquilos. A prova foi difícil, sim, mas ela foi difícil para todo mundo. E vocês estavam preparados. Nunca se esqueçam disso. Aqui embaixo, no link, a gente vai ter o gabarito completo da prova do Enem, desse ano de 2022. E, caso você tenha feito o Enem e já queira se preparar para o Enem 2023, a Descomplica está com um precinho sensacional. Corre aqui, que aqui embaixo, no link, também tem esses valores, todas as informações que vocês precisam para estudar com a gente no ano que vem, caso você deseje, ok? Agora eu vou passar pro professor Oda, que vai comentar um pouquinho sobre a prova de biologia. Manda aí, Oda! Fala, galera! Tudo lelê? Eu sou o Rubens Oda, professor de biologia, e tô aqui para comentar com vocês esse segundo dia de provas do Enem 2022. Logicamente, eu vou falar sobre biologia. E aí, o que você achou da prova? Vou falar para vocês, gente, que a prova me surpreendeu. Me surpreendeu positivamente e negativamente. O que eu acho que foi positivo dessa prova? A prova do Enem, ela segue como uma prova contextualizada, não é verdade? Então, se você fez a prova, você deve ter gostado de ler questões sobre doenças, sobre fisiologia humana, sobre engenharia genética, biotecnologia, que são temas que, de fato, a gente esperava encontrar na prova do Enem. Então, sabe, aquela questão que falava, por exemplo, sobre o PCR, para a gente saber se está contaminado ou não com o coronavírus, a gente comentou bastante sobre isso, né, ao longo do ano e nos últimos anos, e apareceu na prova do Enem. Apareceu também uma doença como a leishmaniose, que vem crescendo o número de casos aqui no Rio de Janeiro, por exemplo. Então, essa pegada associada à saúde, associada a doenças, é uma pegada importante, contextualizada e que era esperada dessa prova do Enem. Mas, por outro lado, o que me surpreendeu negativamente é que o ponto de vista da ecologia, não apareceu muito, né? Então a prova do Enem, ela sempre teve uma forte pegada ambiental. E esse ano foram somente 3 questões que envolveram ecologia. Aquela questão que falava sobre a introdução da jaqueira e como que a jaqueira, né, poderia competir com as espécies nativas, ocupando o local, né, dessas outras espécies nos biomas brasileiros. Caiu a questão de ciclo do nitrogênio, que era uma questão até mais de química, né? Até eu achei curioso, porque a parte ambiental ela foi muito mais para química do que para biologia. Então, o ciclo do nitrogênio apareceu, mas apareceu na química. E a questão que falava da competição da bactéria Wolbachia com o vírus da dengue no mosquito Aedes aegypti. Que isso? Até falar, né? Wolbachia, vírus da dengue no mosquito Aedes aegypti. Então, repara, mesmo essa questão que era de ecologia, que envolvia ali um processo competitivo, né, num controle biológico, ela cobrou ecologia, mas cobrou ecologia com viés da saúde, que, sem dúvida, foi a cara dessa prova do Enem. A parte de tecnologias relacionadas à saúde veio bonita, né? Como, por exemplo, o uso, né, de novas terapias para você evitar o câncer, para estimular o sistema imunológico, para combater células tumorais. Caiu uma questão até bastante específica de genética, falando sobre a inativação de um dos cromossomos sexuais X da mulher, né, a cromatina sexual, o corpúsculo de Barr. Essa questão, inclusive, eu discuti com vários professores amigos meus para ter certeza do gabarito. Sabe, professor da USP, sabe, pesquisador do INCA, o pessoal, caraca, mas caiu isso no Enem, isso aí é difícil. Então a prova, ela veio trabalhosa, veio uma prova com a pegada da saúde, mas que, de qualquer forma, né, quem ficou atento aí nesses temas, que eram temas contextualizados, pode ter ido bem, pode, de fato, ter mandado bem na prova. Mas eu espero um resultado um pouquinho pior do que nos últimos anos. Fiquem tranquilos, porque, afinal de contas, essa parte, né, relacionada à célula, a tecido, à fisiologia, é uma parte que normalmente é mais difícil do que a parte relacionada
ao meio ambiente, tá? Então, se você achou difícil, certamente não foi difícil só para você, beleza? Você já viu o gabarito? Quer ter uma ideia de quantas acertou? Cara, você pode olhar agora, gente, aqui embaixo, vai lá. Dá uma olhada no nosso gabarito, dá uma simulada na TRI, isso é importante, né, para você poder alinhar expectativas. E eu tenho certeza que agora você já tá assim, ai meu Deus, e a matemática, hein? E a matemática? Como é que será que eu vou em matemática? Calma, que já você vai ter aqui, então, comentando a provinha de matemática para você, o nosso querido Maurinho, que vai tirar todas as suas dúvidas e te deixar mais tranquilo. Espero que sim, beleza? No mais, grande beijo, sucesso, tô com os dedinhos cruzados, beleza? Fala galera, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Mauro Belmonte e a gente vai comentar um pouquinho sobre a prova do Enem 2022. Esse ano a prova veio um pouco tranquila, né, comparado aos outros anos. Então, os assuntos que a gente teve foram assuntos bem parecidos com dos outros anos, então não deixou de aparecer geometria espacial, nós tivemos questões aí de cone, nós tivemos questões de cilindro, a estatística que sempre está presente nas provas do Enem, então a gente comentou sobre moda, média, mediana e caiu esse ano. Então a gente trabalhou com essas três coisas que é a estatística que sempre está presente nas provas do Enem. Tivemos questões aí bem legais de probabilidade, duas questões de probabilidades incríveis ali que caiu dentro do Enem e uma questão que pode dar o que falar, uma questão que eu considero aí um destaque, talvez dentro da prova do Enem. Era uma questão que falava sobre as poltronas. Era uma questão difícil? Talvez não. Porém, a questão ela é muito difícil de entender, era uma questão muito longa, ela pegava quase uma folha e ela tinha umas palavras um pouco difíceis da gente entender. Então, pode ser que essa questão aí seja considerada uma questão difícil. E outra questão também que merece o destaque é uma questão que falava sobre o vôlei. Então, ele pedia ali pra gente encontrar aquela altura máxima que a bola poderia chegar e também é uma questão aí que pode receber o destaque dentro dessa prova. Podemos falar também sobre as questões de matemática básica que caíram na prova, questões que sempre estão presentes, questões de multiplicações, então tinham questões bem simples até, então era só você multiplicar os valores, umas questões que envolviam função. E esse ano o Enem apostou, né, nessa parte de função também, né, falando em funções, ele apostou nessa parte de função. Então caiu muita função quadrática, muita função afim, analisar as funções através do gráfico, então ele dava um gráfico bonitinho pra gente, pedia pra analisar ali quantas vezes aquele gráfico batia no zero, então era questões bem interessantes dentro da prova. Uma questão de função quadrática também que ele mostrava pra gente lá o gráficozinho, você olhava o gráfico e verificava quais pontos ali ele estava batendo dentro do gráfico, então são questões bem a cara do Enem. O Enem ele costuma cobrar esse tipo de questão e esse ano ele não fez diferente. Questões de porcentagem, uma questão bem legal também no Enem que é desse ano, que teve uma questão de geometria espacial com porcentagem, ele já fez isso outras vezes, mas esse ano ele trouxe essa porcentagem com cone, que era um pouquinho diferente, mas nada fugindo aí do que a gente costuma ver. Ele já trouxe esse tipo de questão, por exemplo, porcentagem com esfera. Ele já trabalhou com porcentagem cilindro. Esse ano ele trouxe isso, uma porcentagem com um cone. Questões de probabilidade também, bem legais, uma questão também bem longa que talvez traga essa dúvida aos alunos. E questão que não pode faltar de análise combinatória. Então a gente tinha uma questão de análise combinatória que também precisava de muito entendimento, muita leitura, às vezes até repetir o enunciado para você entender o que aquele cara estava falando. Mas eram questões extremamente legais. Espero que vocês tenham ido bem. E esses foram os comentários que eu fiz aí para a prova do Enem 2022, beleza? Então se você gostou aí do vídeo, você gostou aí do que eu falei, comenta aí, curte, se inscreve no canal e lembrando também que o Descomplica ele já está pensando no ano de 2023, na preparação de vocês em 2023. Então aí no link da descrição tem um linkzinho, né? Na descrição tem um linkzinho aí para vocês assinarem aí um pacote do Descomplica. Beleza? Valeu, gente! Pessoal, clique aqui do lado para conhecer o plano mais completinho da Desco. Ano que vem a preparação vai estar a todo vapor, então corre e clica aqui.